Agora, você vê a obra indo ao encontro de alguma religião ou você sente a obra como extremamente autônoma dentro, estou falando, Uhum. das instituições que a gente conhece, Tá. né? As tradicionais, as que a gente conhece hoje, né? Históricas ou não históricas, enfim. Você vê a obra como uma obra extremamente independente de qualquer ramificação religiosa, ou você acha que ela se encaixa em alguma doutrina religiosa, de alguma instituição formal que a gente conhece hoje? Bom, eu vejo o processo inverso. Por exemplo, é muito tranquilo até você conseguir encaixar alguns princípios de outras religiões dentro da estrutura do Caibalho. Tá. O contrário, aí eu realmente não conseguiria visualizar. Então, por exemplo, é possível pegar passagens bíblicas, pegar a oração do Pai Nosso e conseguir visualizar dentro da estrutura dela os princípios herméticos. Claro que com guardadas as devidas proporções, me parece que a própria pessoa que escreveu aquele conteúdo da Bíblia ou as pessoas que o fizeram tinham, de alguma forma, bebido nessa fonte que é o Caibalion. Tinham, de alguma maneira, se deparado com esses princípios, porque há muitas similaridades. E, de certa forma, limitações que encontramos nelas, nessas obras ou doutrinas, que o Caibalion expande esse assunto de uma forma assim a até fazer com que tenha mais sentido depois dele lido. Então, ler a Bíblia, depois ler o Caibalion, às vezes algumas coisas ali começam a fazer mais sentido, porque ele traz uma ampliação de algumas visões. Um Tá. exemplo bem rotineiro que era eu tive, né, por muito tempo aí os estudos da Bíblia em si, e buscava a compreensão dela através dela, né, sem ir bebendo em outras fontes. Mas aí algumas coisas não me vinha com clareza, como que aquilo poderia ser. E aí, uma vez com essa obra, algumas coisas foram, né, aparecendo, foram conseguindo me fazer entender mais. Mas, por exemplo, um princípio básico que Jesus traz a respeito de se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer aquele monte, sai daqui, vá para acolá e ele irá lhe obedecer, está inserido dentro da ideia da fé, essa fé, né, dentro do princípio do mentalismo também. Então é possível fazer um diálogo com o que Jesus disse ali ao princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, ritmo, polaridade. Você consegue fazer esse diálogo. A ideia do amor ao próximo, também é possível fazer diálogos com o que está escrito ali. Então, não dá para, eu diria que ver dentro do Caibalion como se ele tivesse sido influenciado por uma determinada religião. Mas o contrário eu vejo com mais facilidade, de que esta religião chegou a ter uma influência dele. Sim. E é interessante que, para quem ainda não teve acesso ou não conhece a obra, deve estar imaginando que é extensa, né? Mas é um livro fino, Fino, né? muito fino. Sobre a perspectiva do número de páginas, né? Exato. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é absolutamente denso em relação ao seu conteúdo, Uhum. né? E por isso que ele também acaba se tornando muito interessante, porque não precisa de tantas páginas para poder trazer coisas profundas, né? Às Perfeito. vezes você pega coisas assim que tem muitas páginas e não traz conteúdo, não promove reflexão, não promove rupturas intelectuais para você avançar, né? Então, eu acho que é uma obra realmente muito interessante, e por isso que nós entendemos que trazer para todos vocês aqui um episódio falando sobre isso, que inclusive a gente vai trazer alguns episódios com assuntos específicos, né? Que a gente acha bem interessante também trazer isso para o podcast. Eu acho que esse tema ele vai trazer muita curiosidade e muitas reflexões, né?